Ora, boas pessoal, bem-vindos. Muito obrigado por assistir ao vídeo, a este vídeo. Agora vamos assistir a este vídeo, a este excerto, que eu honestamente nunca pensei na minha vida que pudesse ver uma coisa destas na televisão. Portanto, vamos assistir e depois vou fazer a react. Que eu estou-me a rir, mas graça não tem nenhuma. Vamos então ouvir. Boa tarde, Sr. Deputado. Eu sou Filipe Santos Costa, eu sou comentador do Sistema, porque sou comentador da CNN, e alguém que é tantas vezes entrevistado na CNN seguramente não é de fora do Sistema. A minha pergunta é a seguinte: o senhor disse recentemente que mais de 80% dos incêndios florestais em Portugal resultam de fogo posto. Onde é que foi buscar esse dado? De mão humana, os dados estão publicados. Deixa-me só dizer uma coisa antes. Sabe que não é por estar aqui que eu sou do Sistema ou não sei do Sistema. Você sim é do Sistema. E vou-lhe dizer porquê. Porque não precisa dizer agora. O que eu disse. Bom, mas se eu puder dizer agora, não sei. Eu sei que tem vontade de bater comigo. Mas eu sei que tem vontade de bater comigo. Mas eu vou dizer uma coisa. Sabe porquê que não? Porque é um péssimo jornalista. Quando em vez de fazer. Eu posso terminar? Não. Quando em vez de fazer comentário, faz aquilo que é tentar enxovalhar um outro partido. Com os outros pode ter funcionado. Comigo não vai funcionar. Sabe porquê? Os comentários que faz aqui deviam-se pautar por uma coisa, que era respeito por todos os partidos. Como se eu só tenho respeito por alguns partidos, é desqualificado nisso. Eu não lhes vou permitir que faça isto por uma coisa, porque eu sou presidente do segundo maior partido do país. Onde é que foi buscar? Portanto, quando quer desvalorizar os partidos, tem que começar por respeitar os que votam neles, que é uma coisa que o senhor não sabe fazer. Portanto, aprenda a fazer isso. E quando aprender a fazer isso, talvez o chegue ao respeito também. Porque quando tenta desvalorizar um partido e levar os outros ao colo, faz um mau serviço. Quanto à questão lições sobre respeito pelos outros, não é um líder racista e xenófobo que me dá. Mas você se vai a dizer isso aqui. Lições sobre respeito pelos outros. Eu queria perguntar, eu gostava de perguntar, você estava a vontade. Não vale a pena irmos por aqui, não vale, André, não vale a pena. Eu gostava que o país soubesse. Sabe qual é a diferença? Agora está aqui frente a frente, olhos nos olhos, agora não pode fugir para lado nenhum. Eu gostava que. Sabe porque é que devia querer? Eu não tenho. Sabe porque é que devia querer? Porque quando está aqui sentado, não está como político, está como comentador objetivo. Não. É o comentador do PS? Assume que é o comentador do PS e do PSD. Tu diz que um líder é racista e xenófobo e convida-o para estar aqui à sua mesa. Tenha vergonha. Você tenha vergonha. Vamos tentar mudar um pouco mais a conversa. André Ventura, Filipe. Racista e xenófobo. André Ventura, Filipe Santos Costa. Sabe porquê? Porque em vez de levar o PS e o PSD ao colo, devia-se. Muito bem, vamos tentar recentrar o debate. Vota 1 milhão e meio no Chega. Chamaram um líder racista e xenófobo numa televisão onde foi convidado para vir, que lhe paga o salário, que é esta televisão, devia ter vergonha. Muito bem, vamos. Você é uma vergonha como comentador. Você é uma vergonha como comentador, é uma vergonha como presença no espaço público e é uma vergonha que a CNN o mantenha aqui. Vamos recentrar. Porque é um desrespeito para com os eleitores. Não vale a pena desenvolvermos esta discussão, não vamos a lado nenhum. Olha, responda aos eleitores. Agora vou responder à minha pergunta. Fica muito difícil fazermos o nosso trabalho desta forma se eu tiver que levantar a voz acima da vossa. Eu compreendo isso, mas se me convidam, deixe-me dizer. André Ventura. Nós também percebemos a sua parte. E tem aqui uma pessoa sentada que te fala de um líder xenófobo e racista, era o mesmo que eu lhe chamasse André Ventura, assim. Era o mesmo que já percebemos o seu ponto. Era o mesmo que eu lhe chamasse assim corrupto, ou corrupto do sistema. Gostava que eu lhe fizesse isso. Não, pois não, só que sabe qual é a diferença? É que eu não me calo. Gosto de quer responder à pergunta? Já você está difícil. Já você está difícil. Vamos deixar o André Ventura responder à pergunta, por favor. Onde é que foi buscar isso? Se quiser responder. Olha, sabe, eu até vou responder de forma fácil. Tem aí telemóvel. É só pôr assim, fogo, mão humana, presença Portugal. Faça isso. Vou-lhe dar os dados aí. Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Mais de 80% em mão humana. Dados entre 2014 e 2023. Fogo posto, 29%. Dados de 2024. Fogo posto, 35%. Dados de 2025 até 15 de julho. Fogo posto, 24%. De onde é que vem os seus 80%? Não compreendo nada, pois não. Sabe que há uma diferença entre mão humana e fogo posto? Conhece isso, sabe? Mas a sua declaração foi fogo posto. Não, desculpa, é mão humana. A sua declaração é fogo Essa é que é a diferença. Se for ver as declarações talvez do seu preferido António Costa nos últimos tempos como Primeiro-Ministro, e a ver que ele dissesse assim, mais de 80% dos fogos não aconteciam se não tivessem a mãozinha humana. Foram declarações do Primeiro-Ministro. Mas esse, como se calhar o apoia, não lhe vai fazer ficarmos esclarecidos. Vamos avançar. Eu preciso fazer um repique a esta questão. Uma autarca do Chega escreveu recentemente numa rede social o seguinte: toda a gente sabe que a maioria dos fogos em Portugal e no sul da Europa, em geral, são de origem criminosa, e eu atrevo-me a dizer que muitos dos pirómanos são imigras
legais e ilegais, sobretudo muçulmanos, que andam a fazer o trabalho que lhes encomendaram e pagaram para fazer. Concorda com esta afirmação de uma autarca do seu partido? Se nós pudéssemos saber que dados é que há sobre nacionalidade dos criminosos, já podíamos ter isso. Com pessoas como o senhor nunca permitiram que isso acontecesse, não podemos. Mas como é que eu posso permitir o que... Era ter permitido que o Chega já quis no Parlamento que se conhecesse a nacionalidade dos criminosos. Eu alguma vez fui deputado? Não, mas o senhor já levou ao colo PS e vamos dar espaço também ao João Marcelino também o levou nisso, certamente. Olha, até ouvi dizer aqui na televisão, agora, não sei que não concordo com as suas próprias palavras, também pode acontecer. Ouviu dizer aqui, até estava uma deputada do Chega aqui, se eu tinha vergonha até nisso, mas pronto, isso é uma questão que poderá verificar consigo. Que dizia que achava muito bem que a nacionalidade das pessoas não fosse conhecida, dos criminosos. Então, e agora está-me a perguntar se são estrangeiros e se são imigrantes. Faça uma coisa, leia as suas próprias. Eu estou a ler. Vamos avançar, João Marcelino. Vamos dar espaço também às outras pessoas que estão nesta mesa e que estão respeitosamente à espera da sua vez. Ora, pronto, viram este descalabro. Epá, eu honestamente, na minha vida, nunca pensei assistir a uma coisa destas. Se eu fosse dono deste canal, ou se eu fosse um responsável que tivesse autoridade para fazer isto, este comenteco nunca mais metia os pés no canal. Atenção, não é por causa dele dizer isto a um presidente do partido, por exemplo, do Chega. Se fosse um comenteco, que fosse ao Bloco de Esquerda, que fosse ao LIVRE, que fosse ao PCP, que tivesse a mesma atitude em denegrir a nível pessoal, que fosse a Mariana Mortágua, o Rui Tavares, se eu fosse dono do canal, ou um responsável com autoridade para isso, este indivíduo era despedido na hora. Na hora. Uma atitude destas, uma arrogância destas, isto é impensável. E depois vêm dizer que o Chega é que espalha ódio. Eu já tinha visto este bacana, há uns dias atrás, falar, é uma deputada do Chega, eu não me recordo quem é. Bom, a minha coitada deputada não conseguia colocar uma palavra. Este indivíduo espalha um ódio que é inimaginável. Pela sua atitude, pela sua arrogância, pelo sentido bicudo, rasteiro, matreiro das suas perguntas. Mas o que é que interessa que seja 80%, mesmo que fosse 1%, que o fogo fosse posto por mão humana, que seja intencional, deliberado ou não, já é demais. Mas que é esta pergunta? Mas o que é que isso tem a ver? Nem que fosse 10% de fogo posto, já é demais. E não se deve combater isso? Ou é só a trovoada ao meio da noite que mete o fogo? Mas este indivíduo não se encaixa, E depois vem-me falar, eu, na minha opinião, se realmente a tal autarca disse isso, está mal. Nós, quando quisermos respeito, temos que respeitar os outros. E a primeira coisa que eu faço é respeitar os outros. Pronto. Agora, dizer que a maior parte, para já não suponho que não há estudos sobre isso, dizer que a maior parte dos incêndios são postos por imigrantes e por cima ilegais ou legais, isso é ridículo. Não é assim que se come. Vamos lá ver. A ideia, os nossos valores, os valores que nós temos, o que nós defendemos, tem que ser debatido, entre aspas, tem que ser debatido pelo um debate de ideias, pela uma opinião, não por ataques pessoais, como este
Badameco, isto nenhum comentário, que isto é... Eu nunca aceitaria uma pessoa destas na TV. Tem que ser, se nós podemos falar de combate, vamos lá ver, quando nós falamos, por exemplo, de imigração, que é o que está mais em... Tem que ser um debate com elevação. Não é atacando diretamente as pessoas, por exemplo, ou que seja a Mortágua, ou que seja o Rui Tavares, ou o PCP, não é atacando ou denegrindo. É verdade que às vezes nós podemos, eu próprio no canal, pronto, nós podemos mandar é tipo clickbait, pronto, para as pessoas incitarem a ver o vídeo, isso é uma coisa. Agora, é como se fosse alguém, eu comparo isto a como, por exemplo, se fosse alguém do espectro ideológico da direita que começasse a interrogar a Mortágua e depois a mandasse aquela bicada, ou que ela é lésbica, ou que... isso é um ataque pessoal. Isso não tem nada a ver. Então, mas... Isso, eu honestamente nunca pensei na minha vida. O confronto pode ser tenso, denso, mas tem que ter sempre um intuito construtivo, que este Badameco só veio aqui para tentar denegrir o Ventura e deitar abaixo uma... Agora, tem que ser com elevação, tem que ser construtivo. Eu posso não concordar com a Mortágua ou com o Rui Tavares, mas não é nada de especial contra ele. Nós temos que combater as ideias. Isto é um combate de ideias, não é um combate de chamar nomes às pessoas ou o que seja. Agora, este indivíduo vir aqui desta maneira só diz bem que ele, ao fim e ao cabo, só me dá razão a mim. Só dá razão ao Ventura. E é muito pior, não sei qual é é muito pior que o Chega, mas não tem nada a ver. Que eu nunca vi alguém do Chega tratar uma pessoa dessa maneira. É tão simples como isso. Isto, sim, para mim, é discurso de ódio. É discurso de ódio. Porque, assim, o discurso de ódio não é só por causa de imigração ou por causa de não sei o que aí. Se eu não estou de acordo com alguém, com este indivíduo, a maneira que ele começa a entrevista e a maneira subjetiva de atacar pessoalmente o Ventura, é só para o denegrir. Mas eu acho que isto dá o efeito contrário. Vi várias... Pronto, a react que eu vi foi a do Gonçalo. E isto só vem dar mais... Eu aí concordo plenamente com o Gonçalo Sousa. Isto só vem dar mais votos ao Chega. E ele próprio está-se a contradizer este Badameco porque ele aprova que ele é parte do sistema. Esta reação é a prova disso. Mas nada. É tão simples como isso. E aqui não há mais nada a dizer. Ver isto numa televisão é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida assistir. E espero nunca mais assistir. Que seja para o Ventura, que seja para a Mortágua, que seja... É assim, nós, do Chega, eu pelo menos, isto é um debate, é um combate de ideias. É um combate de rumo para o meu país. O combate é esse. Não é um combate a denegrir pessoas, a chamar nomes às pessoas, a ser mais alto ou mais baixo, ou branco ou escuro ou amarelo. Não é nada disso. Isto é um combate de ideias. Isto é um combate para melhorar a vida para nós todos e para melhorar o nosso país. É só isso. Quem vai por outros caminhos, para mim vale zero. Este indivíduo, para mim, vale menos que zero.
E com isso não há nada a dizer. Pessoal, ficaram até aqui. Muito obrigado. PayPal e MBWay na descrição do vídeo. Se me quiserem pagar um café. E então, grande abraço português. Espero que ele não me insulte por causa disso. De eu dizer que eu sou português. E então...